Muito bem, pessoal. Abro então aí no capítulo 5 de Apocalipse. Vamos retomar exatamente do ponto onde a gente parou, né? Nós paramos no verso 6. E se vocês lembram, nós estamos no meio de uma visão, que é uma visão introdutória à visão dos 7 selos, tá bom? Nós já estudamos as 7 igrejas, né? Entendemos. Agora nós estamos nos preparando para entender a visão dos 7 selos. Mas como eu disse antes, né? Sempre antes, com exceção das 7 igrejas, nas demais linhas proféticas de 7, a gente sempre tem uma cena que se passa no santuário. E aqui nós vimos essa cena já. Ela está mostrando o trono de Deus, que no santuário, no compartimento santo, era representado pela posição onde ficava a mesa dos pães da proposição. Ou seja, para quem está acostumado a ver a planta baixa do templo, na parte norte do espaço que tinha ali, né? Então ali é a parte representada pelo trono de Deus. E aí a gente tem essa cena em que aparece, né, o trono, Deus sentado no trono, que o apóstolo fala apenas aquele que se assenta no trono, ele não dá nenhuma característica, mas aí nós vimos os 4 seres viventes, né, que possivelmente ali podem estar representando características de Deus, né, pelas suas, como nós vimos, é uma visão simbólica, pelos seus rostos, né, os rostos que seriam a parte de boi, homem, águia, e qual era o que está faltando aí? Homem, boi, águia e leão. Qual é o que está faltando aí? Basta ler, pessoal, só ver ali, ó, os 4 seres vivendo. Está ali, ó. Primeiro semelhante a leão, segundo semelhante a novilho, né, ou boi, algumas traduções, terceiro semelhante a homem, e o quarto semelhante a águia quando voa, tá bom? Isso a gente viu que são características da personalidade de Deus e do serviço de Deus em prol do ser humano, né? Então esses 4 seres estão em torno do trono de Deus, os 24 anciãos que a gente já discutiu, né, que representariam ali, quem sabe, as primícias daqueles que subiram junto com Jesus quando ele ressuscitou, né? E aí esse séquito que está ali, né, em cima do mar de vidro, porque é descrito que o trono de Deus ele está centralizado como se fosse um mar de vidro, né? E aí nós vimos, essa é a fotografia, mas aí nós vimos o drama. Qual é o drama? Que aparece Deus segurando um rolo selado, né, com 7 selos, e Deus segura o trono, o rolo, e ali se sabe que tem verdades importantes, e a visão menciona que ninguém no universo foi achado digno de abrir aquele rolo. E então nós vemos a cena de João profundamente motivado, né, emotivo com aquela cena, e ele diz que ele chora profundamente por conta disso, né? Ninguém no universo. Lembre-se que a expressão usada ali, né, é muito interessante. Verso 3, ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Isso é um símbolo, uma expressão idiomática para o universo inteiro, né? Então ninguém no universo foi achado digno de abrir o livro até aquele momento, tá? Mas daí, naquele espetáculo do mar de vidro, o trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, aquela expectativa, e de repente surge um cordeiro, tá bom? Veja que João não mencionou antes a presença de um cordeiro, vocês notaram? Ele menciona o trono. Se já tivesse ali um cordeiro esperando, né, para ser mencionado, ele passaria pelo cordeiro e mencionaria. Entendam que João, ele escrevia, como a gente diz modernamente hoje, real time, tá? Ele escrevia em tempo real, né? A visão ia sendo dada para ele e ele ia escrevendo. Como é que a gente sabe disso? Tem várias indicações ao longo do livro, mas a mais fantástica é aquela visão em que ele começa, né, a assistir a visão, e de repente ele diz que 7 trovões falaram, e ele fala assim: e quando eu ia escrever o que os 7 trovões falaram, uma voz me disse, não escreva, tá bom? Isso é uma indicação clara de que ele escrevia enquanto as visões estavam ocorrendo, tá? Obviamente, a gente já discutiu isso, não impede que ele depois fizesse algum rearranjo, alguma revisão, tá bom?
mas ele anotava. Então a pena dele, né? Não era caneta esferográfica, né? A pena que ele ia escrevendo ali, às vezes tinha que ser muito rápida para conseguir relatar todos os detalhes, né? Então muitas vezes você vê ações muito curtas, ou num verso você vê muita coisa falando, porque ele tenta acompanhar a todo custo ali a visão que ia sendo dada a ele, né? Então justamente nesse conceito é que a gente entende que o cordeiro não estava lá, e de repente ele surge então, e ele se torna o centro, o foco dessa visão, né? Por quê? Qual é o ponto forte ali de emoção que está acontecendo, né? João soluçando, porque ninguém no universo foi digno, e de repente surge um cordeiro, tá? E alguém coloca, né, a mão, os anciãos colocam a mão sobre João e fala, olha, não se preocupe, né? Não chores, porque o leão de Judá, né, aquele que é a raiz de Davi, ele vai abrir, né? E aí imediatamente no verso surge o cordeiro. Então percebam que as cenas vão acontecendo ali, né? E João tenta a todo custo conseguir anotar, tá bom? Um ponto então, verso 6, o aparecimento de Jesus. E aí tem a descrição de Jesus, né? Que ele era um cordeiro como se tivesse sido morto, ou seja, ele tinha as marcas ainda, né? De como se ele tivesse sido morto e ressuscitou, né? Vejam que, de novo, eu vou reforçar isso para vocês não acharem que eu sou maluco, né? Estou falando assim, nossa, um cordeiro foi lá e pegou o livro da mão de Deus. Pessoal, é uma visão simbólica, a gente já explicou aqui, tá? Uma visão simbólica, a realidade as cenas, né? Podem parecer com a realidade, mas não necessariamente. Alguns pontos tocam com a realidade. Outros pontos são completamente absurdas e você tem que entender dentro de um conceito simbólico, tá bom? E qual o simbolismo do cordeiro? Jesus aparecer na forma de um cordeiro como se tendo sido morto. Qual é o simbolismo? O mais óbvio de todos, né? O que João falou quando ele viu Jesus? João estava batizando, João Batista estava batizando, e quando Jesus se aproxima como mais uma das pessoas ouvintes de João, o Espírito Santo moveu João a apontar o dedo e ele falou o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja que até então, todo o Velho Testamento e mesmo alguns livros do Novo Testamento fazem alusão a Jesus como um Cordeiro, mas indiretamente, às vezes citando passagens do Velho Testamento, como foi levado a matadouro, mas não abriu a sua boca, nitidamente fazendo uma representação de Cordeiro. Mas João é o único que aponta Jesus diretamente como Cordeiro. E ele não só faz isso, primeiro a fazer isso, como ele faz isso intensamente no Apocalipse. 29 vezes aparece a palavra Cordeiro. E nos Evangelhos, a expressão que ele usa no Apocalipse, somente ele usa em João. Então é uma conexão entre o livro de Apocalipse e o Evangelho de João, que é o mesmo autor. Tá bom? Os demais autores mencionam também utilizando uma outra palavra para cordeiro e fazendo uma relação indireta. Claro que a gente entende que a referência é Jesus é o cordeiro que deu a sua vida por nós, né? Mas João fala isso diretamente, tá? Por isso que tem esse significado importante. Muito bem, 7 olhos, né? Só para a gente fechar ali. Vejam que o simbolismo sempre aplicado na Bíblia, a gente tem que procurar o que a Bíblia diz sobre aquele símbolo. Não é o que eu acho, tá? Eu acordei hoje, eu fiquei com a impressão que esse símbolo aqui representa, sei lá, qualquer coisa, tá? Veja que nós falamos, nesse capítulo mesmo, um pouco atrás, que falou, quando ele menciona que os 4 seres viventes eram cheios de olhos. Lembra que a gente leu isso aqui? E nós fizemos uma referência numa expressão idiomática hebraica que fala o seguinte: toda vez que alguma coisa tem muito brilho, é representado como tendo olhos, tá bom? Então o simbolismo ali era claro, brilho, tá bom? Então aqueles seres viventes, eles eram brilhantes, né? Luminosos, e quando você vê a descrição deles, você nota que é isso mesmo, ok? Aqui é diferente, aqui o símbolo, a própria Bíblia interpreta. Agora os 7 olhos não significa 7 brilhos, tá? Não é isso. O conceito é claro aqui, os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra, ou seja, vigilância contínua da divindade, tá? Então, Deus observa tudo que está acontecendo, desde as grandes coisas, né? As mudanças do universo, como a gente vê agora com o novo telescópio aí, a gente consegue ver coisas, muito nítidas, né?
como a senhora Ellen White descreve, que cada lágrima, né, que você derrama, Deus tem atenção àquela lágrima. Ou ela diz outra expressão que eu acho muito bonita: quando o seu pensamento se eleva a Deus num clamor, imediatamente a atenção de Deus é chamada para você. Olha que coisa impressionante, você saber que você pode pensar alguma coisa assim e Deus já está atento a você. Isso é fantástico, Deus não se cansa, né? Deus não tem que fazer período de sono aí como nós, né? Então aqui é a representação clara. Muito bem, vamos continuar a cena, tá? Verso 7, quem pode ler para mim? E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem tomou o livro? Entenda o contexto, sempre busque no contexto. Ninguém foi achado digno de tomar o livro, né? Ou de abrir o livro. Quando surge o cordeiro, é descrito imediatamente: foi e tomou o livro. Quem tomou o livro? O cordeiro, tá? O cordeiro vai a Deus e toma o livro. Ok? Por quê? Porque ele pode, e a Bíblia vai explicar isso, né? Verso 8. Alguém lê para mim, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, com cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Muito bem, tem vários detalhes aqui que é importante, tá bom? Mais para frente a gente vai ver por que o cordeiro é digno de tomar o livro, ok? E a gente já falou isso semana passada, eu vou repetir. Ele é digno não porque ele é forte como um leão. Não apareceu a descrição dele, o leão de Judá? Leão da tribo de Judá, apareceu um tempinho atrás aqui. Não é por força, tá? Ele é digno de tomar o livro por valor moral. E é isso que esse capítulo deixa claro para a gente, tá? Ele tem um valor moral pelo sacrifício que ele fez de tomar o livro. E vocês vão ver que o canto que vai se escrever para a gente aqui, né, mais para frente, vai dizer exatamente isso, tá bom? Mas por hora, observem que todos aqueles seres, né, os 4 seres viventes, no momento que o cordeiro toma o livro, os 4 seres e os 24 anciãos se prostram diante do trono de Deus. Agora olha o detalhe, o que eles têm na mão? Uma harpa e o que mais? Uma taça, né? Eu gosto dessa tradução mesmo, um cálice, né? Uma taça cheia ali de incenso, né? Que a Bíblia interpreta como sendo as orações dos santos. Veja, o Apocalipse vai se preparar para descrever o hino, um hino de louvor intenso que foi cantado aqui, e eu já adiantei para vocês antes, é um hino antifonal. O que é um antifonal? Que tem vários sons. Tá bom? Então começa um grupo a cantar e vocês vão ver que esse canto vai se espalhando para todo o universo. Reparem esse detalhe, tá? Quando a gente lê os textos aqui. Mas por hora eu quero dizer o seguinte: quem vai cantar precisa um acompanhamento de um instrumento, né? A lira, né? Que era comumente usada, aquela que Davi usou para cantar para o rei Saul. Aliás, Davi não somente era genial como músico, como não sei se vocês sabem, tá? Ele inventou instrumentos musicais, ele criou instrumentos musicais, e ele foi o primeiro a organizar mesmo, bastante forte, um cântico nos serviços do tabernáculo. Já existia, tá bom? Mas ele fez uma organização muito mais forte. Os músicos passaram a ter uma posição privilegiada ali no serviço de louvor do tabernáculo, tá bom? Então olha só, é natural que os anciãos, que aí eles podem estar representando a igreja de Cristo na terra, tenham em suas mãos 2 coisas importantes para o cristão, ou para a igreja, que é o quê? O canto de louvor a Deus e o quê? A oração, né? Justamente as ferramentas que a gente usa. Nós oramos a Deus e nós damos louvor a Deus através do cântico, ou através de expressões faladas, né? Então justamente aqui é um símbolo importante, né? Que realmente parece representar que esses anciãos representam a igreja na terra, né? Oração e canto de louvor. Verso 9, então. Aqui começa o canto. Vamos ler o 9 e o 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus
reinarão sobre a terra. Muito bem. Por que que o cordeiro pôde tomar o livro? Porque ele é digno. Tá? Aqui está falando. E por que ele é digno? Valor moral. Porque foste morto e com teu sangue compraste a todos. Então veja aqui, o sacrifício não é a força de Jesus, mas é o caráter moral dele, o ato que ele fez, né? Compraste para Deus todos os que procedem de toda a tribo aí. Ele mereceu, né? E ele fez o quê? Não somente comprou. As pessoas costumam dizer o seguinte, ó, Jesus morreu na cruz e terminou, acabou ali. Não, tem todo um trabalho que ele faz, né? E para o nosso Deus constituísse reis, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Existe todo um trabalho que é descrito em Daniel capítulo 7, não sei se vocês lembram. Depois de descrever aqueles animais todos, né? A cena muda repentinamente e aparece um grande juízo no céu, né? E diz que milhares e milhares de anjos estavam ali em volta daquele juízo, e assentou-se o juiz e abriram-se os livros. E imediatamente no capítulo 7, você vê mais para baixo, que aparece um vindo nas nuvens do céu, e as pessoas se enganam às vezes achando que ali é a volta de Jesus. Não é, é Jesus vindo para comparecer diante do juízo, diante de Deus. Então veja, olha o trabalho de juízo que Deus ainda tem que fazer, que Jesus faz, de forma a selecionar quem são as pessoas que mantiveram a bandeira ensanguentada de Emanuel, né? Ou seja, aqueles que um dia aceitaram Jesus e se mantiveram fiéis, tá bom? Esses se tornam depois o reino de Deus, porque no final do capítulo 7, mostra que Jesus recebe o reino. E o que é mais bonito, um pouquinho mais para frente fala, ele recebe o reino e compartilha com todos nós. Tá? Então esse é o significado exato. Então veja como o Apocalipse conversa com Daniel. Tá? Ele não somente comprou as tribos todas, mas ele constituiu o reino. Ora, se ele é o rei supremo, e ele constituiu um reino, então ele dividiu o reino com aqueles que estão ali, né? Que são os salvos. Tá bom? Uma colega me comentou dizendo que nós adventistas achamos que a morte de Cristo não foi suficiente. Mas eu falei que, aí eu fiquei, não sei se eu respondi certo, eu falei que foi suficiente, mas Jesus ainda tem uma tarefa a cumprir, que é o juízo. Aí como que eu poderia responder para ela quanto ao não foi suficiente? Veja, olha que interessante. Suponha que essa sua amiga cometeu um crime, tá? E ela vai ter que comparecer diante da corte. E aí, o juiz vai lá diante da corte e fala assim, olha, eu assumo o erro dela, ela está liberada. Terminou? Vai todo mundo para casa? Não tem que se rever os autos? Não tem que ver se aquilo de fato se aplica? Não tem todo um processo judiciário que é feito até sair uma sentença? E essa sentença para alguns é de liberação e para outros é de condenação. Tem todo um trabalho. A Bíblia ela é cheia, tá, de apontadores no sentido de que existe um juízo, né? É claro, até nos aspectos humanos a gente entende que é necessário um tribunal. E a Bíblia fala claramente isso, né? Então veja, a morte de Cristo era essencial. E ela ocorreu e ela foi vicária, ou seja, ela pagou o sangue para todos nós, todos que quiserem aceitar, tá? Mas Jesus tem outros trabalhos que têm que ser executados. Então a Bíblia é clara em falar o primeiro trabalho dele, ele morreu na cruz e ele subiu para um tabernáculo onde ele faz o quê? Intercede por cada um de nós. Esse é o primeiro trabalho de Jesus. Tá? Depois, o segundo começou em 1844, quando você estuda as profecias, o segundo trabalho dele, que aí é o juízo. Tá? E o Pai entregou para ele o julgamento. Né? Então ali são os dois trabalhos de Jesus. Veja, é um plano, tá, que é levado até o juízo final. Tem todo um plano, que Apocalipse detalha, é uma lupa. Apocalipse é uma tremenda lupa para você entender tudo isso. Para completar o que ela perguntou, eu acho que o interessante é entender que na primeira vinda, ele vem para que se cumpra, para que aquela pergunta que é feita em Apocalipse, fala assim, quem é justo de abrir os selos? Entende? Aí não vai ter ninguém que vai dizer, não, ele não é justo. Quem vai levantar a mão para dizer que ele não é justo? Ele veio, não tinha pecado, era o próprio Deus, se fez carne para morrer no lugar do pecador. Então agora ele é o justo que pode efetivamente abrir o livro para fazer esse julgamento, que ele está passando pelo processo, e aí ele vem segunda vez
para cumprir o julgamento, para executar, ele vem para a execução. Por isso ele é dito o cordeiro, né? Ele viria como cordeiro seria levado para o matadouro em Isaías 53, e depois ele virá como leão de Judá, da tribo de Judá, ou seja, aí ele virá como a fúria do leão para execução com justiça daquilo que foi, daqueles que aceitaram e daqueles que não aceitaram. Qual é o grande ponto que estava em julgamento no universo? Não era nem aqui na nossa terra. Qual é o grande ponto que Satanás levantou contra Deus? Se ele era justo e amor ao O caráter de Deus era justo. vindicação do Né? caráter. E todas as características estão juntas aí. Veja, esse foi o grande questionamento que foi feito no universo. Né? Eu imagino que quando aconteceu aquelas cenas todas, você poderia imaginar, tá? Estou imaginando na minha cabeça, os anjos falam assim, será que é isso mesmo? Puxa, Satanás sempre, não é Satanás, né? Puxa, Lúcifer sempre foi o nosso comandante aqui, principal, será que o que ele está falando é verdade? Imagina, tá? Foi levantado um questionamento ali. E a gente já falou aqui uma vez, né? Se Deus falasse assim, fulminava, né? Lúcifer, qual ia ser a reação dos anjos? Falou assim, você viu o que Deus fez? Uau! E agora? É melhor a gente se comportar. Entenderam o ponto? Reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. É isso aqui que o livro de Apocalipse está dizendo. Reparem que esse cântico antifonal que vai abrindo em ondas e vai abarcar todo o universo, está mostrando que todo o universo vai se convencer que Deus é justo, inclusive o próprio Satanás. Ele não vai se arrepender, não é possível mais o arrependimento para ele, mas ele vai se convencer que Deus é justo. E vamos ler uma passagem para confirmar isso aí, é interessante. Olha essa, Romanos 14, 11. Satanás acusar a pessoa perante Deus? Satanás faz isso hoje. A Bíblia descreve ele. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele acusa a gente de dia e de noite. Tanto é que tem aquela visão de Zacarias, em que aparece Josué, né? Vocês lembram ali? Josué era um líder espiritual, né, de Israel no tempo da reconstrução do templo. E aparece numa visão, né? Zacarias vê isso aí, aparece Josué com as roupas todas sujas e Satanás acusando ele. E Deus fala o seguinte: peguem a roupa limpa e vista ele. Satanás falou assim: ele não merece. Deus fala: ele merece, ele aceitou o sangue de Jesus. Então Satanás nos acusa direto. Essa possibilidade no final da história? Não é no final, é hoje. A Bíblia descreve Satanás como um acusador dos irmãos. Ele nos acusa hoje. Não, no final dos tempos é um pouquinho diferente. É no momento do julgamento. E olha lá, no momento do julgamento, Satanás, eu vou antecipar aqui, capítulo 20 de Apocalipse, tá? Satanás regimenta todos os ímpios que ressuscitaram depois do milênio. A gente vai ver isso em detalhe, não se assustem. Bom, ele ressuscita todos e eles acham que eles conseguem conquistar a Nova Jerusalém que desceu do céu. Está descrito lá na Bíblia. E quando eles cercam a cidade, é nesse momento que a gente tem o julgamento, que a gente chama o juízo final. Tá? Obviamente, a Bíblia é muito sintética em Apocalipse. Ela só fala: cercaram a cidade, caiu fogo e consumiu todos. Tá? O Apocalipse. Mas quando a gente junta outras partes, você vai ver que cada um vai ter condições de repassar a sua vida e saber que papel contribuiu. Saber quando foi o último chamado que Deus fez a ele e ele rejeitou, tá? Então todos vão concordar, veja, eles não vão se submeter a Deus, eles não serão regenerados, mas todos vão concordar que Deus agiu com justiça, que nada mais poderia ter sido feito que Deus não tenha feito. Isso é o importante. Então mesmo Satanás, com todo ódio, ele vai reconhecer isso. Então isso é importante a gente saber. Né? Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, vai falar que depois que Jesus ascendeu ao céu, foi lá aceito, ele tem uma peleja com Satanás, expulsa Satanás do céu. Então já não tem mais um acusador, não tem mais espaço para ele. No céu, só que ele continua acusando aqui, né? Mas é irrelevante, né? Concordo. Não Tá? tem mais espaço para ele voltar para o céu para acusar.
Isso, ele pode acusar. O acusador já não tem mais vez. Pode acusar, Não, mas isso Deus aí é que não volta defende. mais. Hã? Lá ele não volta mais. Se Deus julga por bem, dá uma veste branca para você, que representa o caráter, a pureza de Jesus que te cobre, porque você aceitou os méritos de Jesus, o que Satanás vai falar não importa. Tá? Ou algum de nós aqui acha que nós somos extremamente puros, que a gente não comete nenhum pecado. É claro que nós cometemos o pecado. Então Jesus precisa estar trabalhando no santuário para interceder por nós. Cada vez que nós cometemos um pecado, nós vamos a Deus, nós vamos a Jesus diretamente. Lembre-se que agora nós somos descritos como sacerdotes. A função do sacerdote é falar com Deus, intermediar diretamente com Deus. Cada um de nós agora é descrito no Novo Testamento como sacerdote. Nós podemos ir direto a Deus. Tá? E quando você submete, né, o seu pecado e pede perdão, ou seja, você se arrepende, entenda que eu estou falando do pecado que você tem arrependimento e que você abandona, tá bom? A Bíblia é muito pesada quando ela fala do pecado reiterado intencional, tá? Cada vez que você vai fazendo o pecado intencional, menos força vai tendo a voz do Espírito Santo sobre você. Quando você chega no final da reta, isso é conhecido tecnicamente como o quê? Todo mundo fala por aí. Pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Resumidamente você não ouve mais a voz de Deus. Tá? Não é possível você voltar mais porque você não ouve mais o apelo de Deus. Né? Então, tem uma diferença, mudando de tema. Os católicos, então, a diferença dos católicos é porque não vão direto a Deus, vai a Maria, né? Então, esse é o ponto importante, né? Olha só, existem algumas religiões que pregam que você tem que ir através de um intercessor, tá? Seja o bispo, seja o padre, qualquer outro, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós que tá? somos evangélicos vamos direto ao Pai, né? Qualquer um que aceita Jesus pode ir direto. E se vocês olharem aqui, olha que curioso. Nós vimos uma cena dos anciãos, ali os 24 anciãos, que representam seres humanos que já são as primícias do céu, e eles estão com as taças de incenso. Vocês notaram o detalhe? Nenhum deles se levantou e falou assim, Senhor, eu vim aqui porque eu quero interceder por aquela pessoa lá na terra. Então, em meu nome, aceita a oração dele. Vocês viram algum ancião fazer isso aqui? Não. Quando eles veem o cordeiro tomar o livro, eles imediatamente se prostram. Eles sabem que eles não têm mérito nenhum neles. E como é que uma igreja ensina que você tem santos lá que intercedem por você? É uma verdade bíblica gritando aqui na Bíblia, né? Nesse trecho aqui de Apocalipse. Né? Não tem ser humano intercedendo por ninguém no céu. Padre né? não pode. Senão apareceria aqui. Nem perdoa os pecados, né? Que o padre Não, nem perdoa o pecado. Foi lá na igreja e falou, o padre vai perdoar seus pecados. Quando Jesus foi curar algumas pessoas, vocês se lembram bem disso daí? Ele poderia dizer o quê? Você está curado, vai em paz, meu filho. Ele falava o quê? Muitas vezes, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, né? Que escândalo, que absurdo, ele está perdoando. É claro, ele é Deus, só ele pode perdoar pecados, ninguém mais. Né? Ok, bacana. Vamos ver então aqui, nós vimos o canto da primeira parte, né? Os seres viventes com os anciãos. Verso 11. Vi e eu vi uma voz de 20 anjos ao redor do trono, os seres viventes das nações, cujo número era de milhões e milhões de milhares de milhares. Muito bem, João contou esse número para poder botar aí. É claro que são números simbólicos, né? E qual a sensação que você tem quando você vê isso? Milhões de milhões, milhares de milhares. Qual é a sensação? Muito, infinito, muito grande. Isso aí pode ter vindo, tá? De Daniel 7 também. Se você olhar ali, quando se estabelece o juízo, que eu mencionei aqui, verso 9, ou verso 10 na verdade, diz o seguinte: diante do trono, daquela cena de juízo, fala o seguinte: um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Então veja, é a mesma expressão, significa muitos, impossível contar, uma grande multidão. Então, né? Tanto número que não passa pela nossa cabeça. Exatamente, é só para dizer que é muito, tá bom? E aí o que eles cantavam? Vocês notaram que antes foram
os 4 seres viventes e os anciãos. Agora, quem mais se juntou aqui? E ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Perceberam que aumentou o canto agora? Há uma resposta dos anjos. E eles dizem o quê? Verso 12. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Uma curiosidade aí, se vocês contarem, dá quantos desses atributos de Deus aí? É só uma curiosidade, tá? Um número aí importante no Apocalipse. Mas assim, não que haja qualquer tipo. O máximo que você pode fazer é o seguinte: perfeição. 7 é perfeição, divino, 7 atributos de Deus, tá? É importante a gente mencionar essas características, né? Poder, a palavra é dinamite, tá? No original. É bem fácil a gente entender, né? Poder capaz de explodir qualquer coisa, né? Ou seja, no sentido poder total. Riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São atributos que se aplicam a Deus aí, né? Verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Muito bem, agora vocês já sabem essa expressão. Quando vocês leem isso, toda criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, significa o quê? Faltou alguma parte? Não, é o universo, pessoal. Olha aqui. Então vamos lá, vamos recapitular. Quando o Cordeiro toma o livro da mão de Deus, imediatamente os 24 anciãos se ajoelham, né, se prostram, e os 4 seres se prostram. E eles começam a entoar um novo hino, tá? um cântico novo aqui. Daí os anjos que estão ao redor assistindo aquela cena, milhões e milhares, eles respondem a esse canto. E agora quem responde finalmente? Todo o demais universo. Todo o universo responde a esse canto. Qual é o canto? Digno é o Cordeiro, não somente de tomar, mas de receber louvor, glória, poder, riqueza, sabedoria, força, tá? E aonde que está Satanás aqui? É todo o universo. Satanás é parte do universo. Isso aqui, esse texto, de certa forma, né, ele mostra que um dia, tá, num momento específico, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. A gente leu o texto de Romanos que fala isso? Não? Não. Então vamos lá, Romanos 14, 11, acabamos não lendo, né? Romanos 14, 11. Todo o universo, então, Satanás está no universo todo. Não, mas significa que ele está incluído no universo. Incluído, mas ou seja, Mas isso não acontece depois que a turma toda for destruída? Não, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Boa pergunta. Então vamos ler o Romanos 11, aí, 14, 11, né? Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Olha aí, isso é uma síntese do Apocalipse que a gente está vendo aqui. A gente não está vendo louvor? A gente não está vendo todo o universo prestando louvor a Deus? Ali ele fala, todo joelho se dobrará. Mas os ímpios também, no final, sim, também vão se dobrar diante de Deus. Eles vão reconhecer que Deus é digno, né? Que Deus é amoroso, é digno, é justo, né? Por quê? Porque é necessário que no universo se resguarde ou se restabeleça o caráter de Deus. Isso chama-se assinatura contra o pecado. Nunca mais vai se levantar a dor segunda vez. A Bíblia fala isso também. E Ellen White reforça isso, mas a Bíblia fala: não se levantará a dor pela segunda vez. Não é que o inimigo, Satanás, está no universo inteiro, mas a dúvida que ele gerou para Deus se espalhou pelo universo inteiro. Então Deus está recuperando e fazendo com que a confiança em Deus seja ecoada por todo o universo. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Satanás não. Ele foi limitado, eu acho que agora aqui só essa terra, né? Porque foi só que ele conseguiu entrar. Mas a pergunta dele é relevante. Quando vai acontecer isso que nós acabamos de ver? Tá? Bom,
essa cena, ela não tem característica para dizer assim, olha, isso aqui é num momento, tá? Então a gente imagina que isso aqui ocorreu, né, em parte, pelo menos, quando Jesus entrou no céu, né? Quando ele subiu, voltando da crucifixão, ele subiu e se assentou à direita de Deus. E lá a Bíblia diz que os anjos cantaram, né? E fizeram louvor a ele, né? Mas no final dos tempos também, tá? No final, quando todo o pecado for extirpado do universo, também o universo vai cantar isso aqui. E pode ser que não cantar louvor a Deus, tá? Satanás não vai cantar louvor a Deus, mas aqui está implícito que todo o universo vai reconhecer que Deus é justo, né? Pela outra passagem que a gente leu ali, todo joelho se dobrará diante de Deus, né? Então o caráter de Deus vai ser reivindicado. Pelo sacrifício que ele fez. Sim, sim. Só para vocês fecharem, para a gente fechar o estudo também, né? Entendam que o juízo que está acontecendo, ele não é pontual, ele é uma sequência de fases. Alguns talvez aqui tenham assistido já um estudo que a gente fez sobre o juízo, a gente vai repetir mais para frente, tá? O juízo tem, alguns classificam com 3 fases, outros com 4. Eu sou daqueles que prefiro 4 porque eu gosto mais do detalhe. Qual é a primeira fase? O juízo investigativo, né? Esse que está ocorrendo agora, que a gente sabe, começou a partir de 1844. Precisa se investigar antes de vir a sentença. Os advogados me ajudem aí, tá? Eu acho que é assim que funciona. Quer dizer, deixa para lá. Eu vou falar que no Brasil é um pouco diferente hoje, mas tudo bem, deixa para lá. Tem que primeiro investigar, pessoal. Então tem toda uma parte que é investigação. Quando Jesus voltar, acontece aquela cena em que é descrita que ele separa, né, as cabras dos bodes, né, não é isso? Que ele fala assim, os que foram fiéis à minha direita, os que foram fiéis à esquerda, etc. Ele faz uma separação. Lembra do joio e do trigo? Tá? É nesse momento. Isso daí já é uma sentença parcial. Ou seja, qual é a sentença? Os salvos vão para o céu, vida eterna. Os perdidos morrem, tá? Pelo menos temporariamente até o juízo final. Ali já é uma premiação, um veredito temporário ou parcial. Eu prefiro a palavra parcial. É um inquérito, né? Que foi feita a investigação. Tem inquérito e você já vai para o juiz judiciário para poder executar. Exatamente. Mas não é a pena ainda. Perceba que não é a pena. Não, quer dizer, dentro da sua linha, né? Isso. O pensamento que você está falando. Perfeito, perfeito. Qual é a terceira fase? Já falamos da primeira e da segunda. A segunda é a volta de Jesus. Qual é a terceira fase? Ela vai se passar durante o milênio no céu. Tá bom? Porque lá diz que todos os justos vão poder abrir os livros e eles vão julgar, né? A gente ganha uma certa dimensão de que talvez a participação na pena, na definição da pena, ou na duração da pena, né, seja concedido aos santos ali. Então, durante o milênio é a terceira fase, tá bom? E qual é a quarta fase? Aí vem a sentença final para aqueles infiéis, que é a morte eterna, tá bom? Então, agora entenda, olha só, na primeira fase, que é o juízo hoje, quando ela terminar, quem vai saber que Deus é justo? Nós já vamos saber? Não, a gente não acompanhou o juízo diretamente, a gente acompanha pela fé, mas o resto do universo já vai saber, tá, que Deus é justo. Quando Jesus voltar, quem agora passa a saber que Deus é justo? Os salvos, né? Eles são levados ao céu, né? Mas mais especificamente, durante o milênio, os salvos continuam entendendo porque que Deus é justo, porque eles vão examinar os livros, né? Poxa vida, olha só, eu estou subindo para o céu, eu estou salvo, mas eu olho e eu não vejo um amigo meu, tá? Eu estou só imaginando, tá, pessoal? Isso não está na Bíblia, nem. Mas imagina, tá? Que você pode pensar assim, puxa vida, mas o meu amigo não está aqui, que coisa, será que Deus é realmente justo? Ainda bem que eu estou salvo, mas puxa vida, né? Eu posso imaginar um pensamento assim, claro que na prática isso não vai ocorrer, né? Imagina, o maior evento do universo. Mas quando você chega no céu, Deus vai falar, olha, você estava preocupado com isso, olha os livros aqui, olha o que aconteceu. Ele foi chamado uma vez, ele recebeu essa oportunidade, ele fez isso, pela última vez ele respondeu negativamente ao meu apelo, e depois ele não quis saber mais de nada. Então eu vou saber, Deus é justo. Tá? Então durante o milênio, os salvos sabem que Deus é justo. Quem está faltando? De todo o universo? Os ímpios. Quando eles ressuscitam, e eles puderem ver a glória da cidade, quando na cabeça deles passar todas as cenas da vida deles, que eles rejeitaram todos os apelos da misericórdia,
eles vão se ajoelhar e vão dizer, Deus é justo. Eles vão estar ainda com ódio de Deus, mas eles vão admitir, Deus é justo. Tá? Esse é o ponto. E aí, então, vem o juízo final e eles são destruídos. Né? Cada um cumpre aí conforme a pena, né, que foi. Aonde encaixa ali o ensinamento do Cristo perdoar indefinidamente aos nossos irmãos? Nós sofremos muitas vezes muitas coisas más e ruins. Tem irmãos nossos que trazem um grande mal para a gente, a dor da traição, por exemplo. O Senhor Jesus, o soberano Senhor, nosso Deus, foi traído pelo pessoal, por Israel. Após nos fala isso. Da dor da traição, mandou o profeta casar-se com uma prostituta e tivesse filho dessa prostituta, para demonstrar essa dor da mágoa da traição. Mas o nosso divino mestre, Senhor Jesus, de fato, perdoa indefinidamente. Aonde vai se encaixar isso? Na hora da ressurreição, eu estou lá naquela perspectiva que a esposa me fez tanto mal nesse mundo e morreu. Segundo meu irmão, o destino dela está lá selado. E eu já não acredito nisso, porque eu sempre acreditei que Deus é grandioso em perdoar. E no dia da ressurreição ela vai aparecer. Eu tenho uma ligeira impressão que ela vai aparecer. Não na segunda ressurreição. Olha só, o que ele está expressando aqui. O demônio aquela. Mas na primeira ressurreição, que eu perdoei todo o mal que eu recebi nesse mundo, aquela esposa que me deu 3 lindos filhos, um dos quais vai ser batizado agora, no próximo sábado. Bom. Vai ser batizado aqui. Isso aí é uma bênção de Deus. Você está dizendo que você perdoou? Gerar um filho, ter um filho e ver esse filho batizado e recebendo as bênçãos do Senhor. Você está dizendo que perdoou ela, certo? Então, o que Jesus disse para você fazer, você fez. Então, perfeito. Agora veja, nós temos que perdoar sempre, porque nós não temos a capacidade nem de justiça completa, nem de amor completo. Nós somos imperfeitos. Então veja que a ordem foi dada para a gente. Não é uma ordem que Deus deu para Jesus. Ó, Jesus, perdoa indefinidamente. A ordem foi para a gente, porque nós vemos embaçado. Nós não temos a capacidade. Mas veja, as pessoas creem que depois do milênio vai haver uma outra oportunidade. E a Bíblia é clara em dizer, inclusive no Apocalipse, nós vamos estudar isso, que com a morte ou com a vinda de Jesus, na verdade um pouquinho antes da vinda de Jesus, né, extingue toda a oportunidade, toda a graça, ela é extinta para aqueles que não aceitaram. A Bíblia é clara disso, não haverá uma segunda oportunidade. Mas isso tira a justiça de Deus? Não, Deus é completamente amor, Ele é completamente justo. Mas por quê? Ele consegue enxergar o caráter, Ele lê o seu caráter, Ele lê o meu caráter. Os mais tênues pensamentos são registrados por Deus. Então Ele é capaz de ser justo. E veja, Deus não pode permitir que no universo perfeito continue com manchas. O pecado é uma mancha, é uma situação de emergência no céu. Tá? Veja, Deus não foi pego de surpresa, mas o pecado é uma emergência. Nós estamos no modo emergência. Nós não estamos vivendo aqui para sempre de paz e felicidade, que maravilha, até como algumas religiões pregam. Não é isso que a Bíblia prega, né? Nós estamos de passagem nesse mundo. Saímos da criação perfeita de Deus e vamos voltar para a Nova Jerusalém, perfeitamente criada por Deus, e a nova terra que vai ser renovada. Tá? O pecado tem que ser extinto, ok? Não se levantará a dor pela segunda vez, é o que a Bíblia fala. Vamos orar?